Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, este momento esperado por milhares e milhões de pessoas que têm se sentido como a Tua Palavra, o Senhor revela na Tua Palavra, rejeitados, têm sido ignorados e considerados até como loucos, casos perdidos para suas respectivas famílias, para a sociedade em que vivemos, tão materialista e competitiva. Mas para Ti não, para o Senhor, esta pessoa é muito especial, pois é justamente a estes que o Senhor escolhe, os rejeitados, os que para o mundo, para a sociedade, não tem nenhum valor, não tem solução. O Senhor os chama para que venham te conhecer e serem transformados, a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos neste programa. Então agora, meu Pai, eu invoco o Teu poder, porque o Senhor é o Deus vivo de Abraão, de Isaque, de Israel. Coisas grandes têm que acontecer, tem que haver uma diferença entre a vida daqueles que não Te invocam, que Te rejeitam, que Te ignoram, que não fazem caso às Tuas palavras, e aqueles que Te buscam, Te invocam, os que Te aceitam, que agora, meu Pai, esta pessoa viciada, depressiva, triste, agressivo, seja livre. Aproxime-se, meu amigo, do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre a minha mão. Se eu sou profeta do Deus vivo, se sou servo do Deus vivo, então agora a sua mão chega à sua cabeça, chega agora ao seu corpo, para arrancar esse vício, esse desejo de se drogar, de se prostituir, esse desejo de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos, tirar a vida de alguém e depois tentar contra a sua própria vida. Seja agora livre, eu te repreendo, encosto do vício das drogas, da bebida alcoólica, encosto que está causando a depressão, causando pensamentos de separação, de deixar tudo e fugir agora. Vai sair deste corpo, desta mente, o tumor, a doença incurável, o vírus, a bactéria. Este sangramento vai estancar agora, em o nome de Jesus. Diga todo mal, diga saia! Retire as suas mãos, respire profundo. Aí, agora, no seu carro, no presídio, no hospital, em casa, no trabalho, não importa o lugar. Respire profundo. Receba o livramento. Receba o abraço do Altíssimo. Porque ainda que os seus pais lhe tenham rejeitado, os seus irmãos, ainda que o amor da sua vida, a sua esposa, o seu esposo, lhe tenham rejeitado, o Senhor Espírito Santo não te rejeitou, meu amigo. Foi Ele que falou com você por meio da sua palavra, dizendo que Deus chama, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo, as coisas vil, os que não têm nenhum valor, nenhuma formação, os que não tiveram nenhuma oportunidade da vida, os que nunca conheceram a felicidade, para envergonhar os que são, para mostrar para este mundo qual é a verdadeira felicidade. Receba o perdão do Altíssimo. Receba agora o abraço do Espírito Santo. Fale com Ele. Vamos, desabafe. Diga para Ele, eu quero confiar nas Tuas mãos. A única coisa que me restou, ó Deus, foi a minha vida. E ainda assim, carregada de problemas,
traumas, decepções. Mas eu decido entregar esta vida a Ti, porque eu sei que o Senhor não a rejeita. Fale, eu sei que o Senhor não vai rejeitá-la. Ninguém se importa comigo. Ninguém quer saber como eu estou. Ninguém me ajuda, mas eu sei que o Senhor me aceita. Receba o abraço do Altíssimo. Receba agora o toque do Espírito Santo. As suas lágrimas de tristeza se convertem em lágrimas de alegria. Ele lhe perdoa, meu amigo. Ele te salva aí agora. Meu Pai, usa esta água como um ponto de contato, pois o Senhor afirmou que aquele que crê em Ti, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu a declaro consagrada em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos e receba o toque do Espírito de Deus. E todos digam graças a Deus. Você pediu a Deus que lhe mostrasse o que fazer, aonde ir, para que você tivesse uma chance para mudar de vida, resolver esse problema antigo, esse problema crônico, grave, que você já vem arrastando há décadas, há anos na sua vida. Você pediu a Deus uma chance. Você diz, Deus, me dá uma chance. E Ele me colocou aqui diante de você, católico, preste atenção, me colocou aqui diante de você, evangélico, judeu, você que é espírita, para dizer para você o que fazer, aonde ir e quando. Se você aceitar a oportunidade, a chance que Deus vai lhe dar, por meio deste programa, Jericó da sua vida. Jericó, a cidade mais antiga do mundo, teve as suas muralhas derrubadas pela intervenção divina, que fez com que aquelas muralhas consideradas intransponíveis, impossíveis de serem derrubadas, viessem ao chão, caíssem como algo sem nenhuma estrutura, como se houvessem sido erguidas há poucas horas. Aquelas muralhas mais antigas, a cidade mais antiga, foi destruída, porque Deus derrubou aquelas muralhas para que o seu povo pudesse tomar posse da terra prometida. O que está impedindo você de tomar posse de um casamento feliz, de ter uma saúde restaurada, de ter sucesso profissional, de ser realizado sentimentalmente, de ser cheio do Espírito de Deus, seja o que for, a sua chance será dada agora por meio deste programa. Por isso, preste muita atenção nos casos verídicos que vamos exibir e o que vamos ler aqui, na Palavra de Deus, porque essa palavra, ela não volta vazia. A gente se casa para a vida toda, né? A gente não pensa em que vai separar. A gente tinha uma vida estável, confortável e automaticamente perdi tudo. Meu nome é Raquel Amorim, tenho 47 anos, sou empresária. Me casei aos 24 anos e aparentemente no início foi muito feliz. Um casamento muito aguardado, namorei por 7 anos e a minha vida era uma vida tranquila. A gente era
feliz, né? E meu marido tem uma profissão e ele sempre foi, né, uma pessoa correta. E a gente viveu bem, né, por um tempo. E aí a gente começou a brigar muito. Estava sempre ocupado, viajando, muitas brigas, muita insegurança da minha parte, muito ciúme, né? E até que eu descobri que ele estava me traindo. Aí começou o meu sofrimento e o desespero, né? Porque eu já tinha 2 filhos pequenos, ainda teve a questão financeira, que a gente tinha uma vida estável, confortável, e automaticamente perdi tudo. Perdi a empresa, a casa, os meus filhos tiveram que sair da escola particular e eu entrei em depressão e não sabia o que fazer, não sabia como resolver a minha situação. Então naquele desespero, às madrugadas eu via na televisão, né, as programações. Eu descobri que aqui em Minas Gerais tinha uma igreja universal, né? E foi aonde que eu vim e descobri que, né, a minha vida ela iria mudar, que aquilo ali não era o fim, e pelo contrário, aquilo ali era o começo. A partir de então, comecei a ser fiel, tudo que o bispo falava, que os pastores falavam, eu fazia, e a minha vida começou a mudar. Primeiramente a minha autoestima, né? Que a pessoa, quando ela é traída, a autoestima dela fica no chão. Então, aquilo ali já mudou. Eu já comecei a me ver com valor, né? Deus me mostrou o valor que eu tinha. Aprendi que eu podia lutar por tudo que eu queria. Se eu quisesse para um casamento de volta, o que eu quisesse na vida financeira, no casamento, na família, eu aprendi que eu podia lutar e que Deus ia mudar a minha situação. E em muito pouco tempo, ele voltou para casa, ele largou as amantes, largou o vício, né? Ele era viciado em bebidas, em cigarros. Foi aí que Deus, né, entrou na vida dele e ele, né, se transformou também em um novo homem, né? Então Deus deu ele uma ideia, né, nas reuniões que ele participava. Deus deu uma ideia que mudou a nossa vida. Essa ideia ele patenteou essa ideia, né? Ele é o único no mercado, no Brasil e no mundo, né? É um equipamento, né, que lava sem produto químico. Ele é voltado para a área de mineração. Ele lutou muito por esse projeto, é um projeto inovador, ecologicamente correto, e ele começou a fechar contratos e Deus tem honrado sobremaneira desde então. A gente tem uma aliança com Deus. A nossa aliança com Deus, ela consiste na fidelidade, nos dízimos e nas ofertas. Então a gente não abre mão disso, independente da situação, do país, né? A gente sempre preza por essa fidelidade a Deus, porque a gente reconhece que sem Ele a gente não estaria nem aqui. Hoje meus dízimos giram em torno de 5 a 10 mil. Chega a ser até mais, né, esse valor, porque Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Hoje, a maior conquista que eu tenho é no espiritual, a minha vida, minha comunhão com Deus. Esse é o maior bem que eu sempre falo, eu prezo por esse bem, né, essa minha vida sem Deus não é nada. Eu tenho um casamento muito abençoado, né, meu casamento foi totalmente restaurado. Hoje nós temos 23 anos de casados e somos felizes. A nossa vida hoje em dia é melhor do que no início. Temos a nossa casa, a gente tem carro, todos os filhos têm carro, eu tenho carro. Então, o que Deus fez é extraordinário, né? A senhora Raquel, empresária, aparentemente era feliz. Mas ela não tinha um casamento, porque havia traição, havia mentiras, havia enganos. Não havia como usufruir do casamento, nem da prosperidade, nem do trabalho, mesmo porque eles não viviam bem. Eles sobreviviam, como você que está aí agora, se enganando. Sabe, pior que ser enganado pelos outros é o auto-engano. É você se auto-enganar, dizendo, se convencendo, não, eu estou bem.
Você se compara sempre a alguém que está pior do que você e você se sente bem, porque você só se compara com pessoas que estão em uma situação inferior, quando você deveria se comparar não aos outros, mas às promessas de Deus. A senhora Raquel, ela aprendeu que através do voto de Betel, assumindo o segundo lugar e Deus em primeiro, ela então prosperaria, ela então desfrutaria de uma vida de qualidade que hoje ela desfruta por causa do casamento, a saúde. Deus deu visão, hoje uma empresária, mesmo em meio à pandemia, o seu dízimo chega a ser entre 5 a 10 mil reais, quer dizer, ela ganha de 50 a 100 mil reais. Você quer uma vida assim? Você quer prosperar desta forma? Responda, por favor. Não, porque a vida é sua, quem tem que responder é você. Quem é responsável pelas suas escolhas não sou eu, não é ninguém, é você. Como também ninguém é responsável pelas minhas escolhas, sou eu o responsável. Meu amigo, o voto de Betel, Betel em hebraico significa porta do céu. É você ser empenhador e diligente com todas as obras das suas mãos. Quando você faz o voto de Betel, você se torna uma pessoa empenhada, você passa a ser dedicado e diligente. Você não fica fazendo corpo mole, você não é negligente. É impossível alguém ter o voto de Betel, que é Deus em primeiro lugar e eu em segundo, e ser negligente, indolente, fica de braços cruzados, só faz o que é pedido, não tem atitude, não é proativo. Porque quem tem um voto de Betel, meu amigo, as obras das suas mãos são abençoadas, a exemplo desta senhora, do seu esposo e de todos que aqui exibimos no programa Encontro com o Espírito Santo. Eu quero que você separe uma garrafinha, a garrafinha de água que geralmente você usa, separa ela, por favor. Você vai chegar cedo neste domingo aqui no Templo de Salomão, dia 12, o dia em que as muralhas vão ruir e cair da sua vida, que são os problemas antigos e impossíveis. Você vai recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado. Nós vamos colocar o adesivo, na sua garrafinha, essas pessoas aí não colocaram ainda. Certamente o auxiliar deve ter colocado após. Você deve pedir ao auxiliar cobrar deles a palavra de Jesus Cristo, que disse que aquele que crer nele, como diz as Escrituras Sagradas, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, nós vamos fazer uso desta água consagrada para a sua purificação, para que você seja cheio do Espírito Santo, logo após a meditação na palavra de Deus. Domingo, às 18 horas, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Rumo à terra prometida por Deus. A primeira cidade à frente do povo de Israel a se conquistar era Jericó. Mas como avançar se uma grande muralha os impedia de tomar posse daquela terra? A história se repete nos nossos dias. Problemas têm surgido como verdadeiras muralhas, impedindo pessoas de alcançarem os seus objetivos, interrompendo sonhos e bloqueando vidas. O que fazer diante de algo que parece ser maior e mais forte do que nós? Movidos pela fé em obediência à palavra de Deus, os filhos de Israel rodearam Jericó por 7 dias. E na última volta, ao toque das trombetas, as muralhas, que pareciam intransponíveis, caíram bem diante dos seus olhos. E nesta mesma fé, estaremos na Semana da Queda das Muralhas. De 5 a 12 de setembro, travaremos uma guerra contra os problemas que se levantaram contra você e que certamente irão cair. A partir deste domingo, 5 de setembro, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Elaine Vieira e eu tinha uma muralha na minha vida espiritual. Eu cresci dentro da igreja, desde pequena minha mãe sempre me ensinou os caminhos, o que eu deveria seguir.
foi quando eu me envolvi com uma pessoa e acabei me afastando. Para completar um ano desse relacionamento, né, que eu cheguei a noivar com essa pessoa, me casei com essa pessoa, estava prestes a completar um ano de casamento, eu acabei descobrindo uma traição. Eu mergulhei no mundo e tudo que eu tinha vontade de fazer eu fiz. Eu me prostituía, eu cheguei a experimentar alguns tipos de drogas, eu era viciada em bebida, cheguei a me envolver com mulheres no mundo. Então, tudo aquilo que um dia eu tinha aprendido que era errado fazer, foi exatamente tudo que eu fiz. Eu mesma criava muros entre eu e o Espírito Santo, porque ele me deu uma segunda chance. Só que eu não permiti me ter essa segunda chance. Eu não me dava essa segunda chance. Então eu fui criando muralhas em cima de muralhas. Cada pecado que eu cometi era um tijolo que eu colocava na minha muralha. E eu sabia que Deus estava ali a todo momento, que se eu me voltasse para Ele, me arrependesse dos meus pecados, Ele iria me perdoar. Mas o desejo pelo mundo, de conhecer mais, de ter mais experiências com o mundo, me impossibilitava de chegar até Ele. Enquanto eu estava no mundo, a minha mãe sempre, fazendo propósitos, orando, jejuando por mim, não só ela, mas também minhas irmãs. E teve um dado momento que eu já estava no auge da minha vida no mundo. Eu estava tão mergulhada no mundo que ela chegou a fazer um voto com Deus. Ela orou e disse a Deus que ela me entregaria nas mãos de Deus, que ela não iria mais lutar comigo verbalmente, porque ela já estava cansada de falar. Eu já era conhecedora da palavra, então ela já estava cansada de falar para mim o que fazer e o que não fazer. Então ela cobrava isso de Deus. Ela falava: meu Deus, a minha filha está nas tuas mãos, ela está no teu altar. A vida dela é do Senhor, a alma dela é do Senhor. Então eu não aceito ver a minha filha no mundo. Eu voltei e não demorou muito tempo. Eu decidi me batizar nas águas, não tomar um banho como eu já havia feito, mas eu literalmente estava disposta e decidida a matar a minha velha criatura. Eu queria que as muralhas caíssem mesmo, eu queria realmente tudo aquilo que me impedia de chegar até Deus, eu queria que derrubasse, que caísse. Para essas muralhas caírem, eu tive que abrir mão da minha vontade. As pessoas, as amizades que eu tinha vinham até a mim, queriam conversar comigo, me chamavam para sair, e aí era aonde entrava a luta da carne e o espírito, Deus falava: você tem a opção de ir, mas você sabe que a sua opção certa é não ir. Então, se você realmente quer se aproximar de mim, a sua escolha, a sua decisão tem que ser um não. Era difícil, eu recusar os convites, era difícil. Foi difícil me desfazer de certas amizades, dos vícios, que era complicado, E então, pouco a pouco, eu fui abrindo mão disso tudo. Essa muralha caiu, graças a Deus. E eu recebi o Espírito Santo e foi algo maravilhoso, foi algo incrível. E eu me arrependo de não ter lutado antes por ele. Acredito que tudo que eu passei não foi em vão, porque hoje eu valorizo ainda mais o Espírito Santo, eu valorizo ainda mais o que Deus tem preparado para mim. Hoje o meu relacionamento com a minha mãe é incrível, Eu a tenho mesmo como uma amiga, como uma colega. Na hora que eu preciso desabafar, é com ela, Depois de Deus, é a ela que eu recorro. As muralhas da minha vida espiritual caíram. Graças a Deus, conquistei aquilo que há de mais precioso nesse mundo, que é o Espírito Santo. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz, que eu sou completa. A Elaine permitiu que muralhas fossem erguidas dentro de si, na sua mente, no seu coração, separando ela de Deus, a muralha dos vícios, das amizades indevidas, da prostituição, festas e outras coisas que não valem a pena serem mencionadas. Eu pergunto a você, quais têm sido as muralhas que você permitiu serem erguidas no seu coração, na sua mente, contra Deus, que tem separado você de Deus? A Elaine só pôde receber o Espírito Santo depois que ela derrubou essas muralhas.
Depois que ela derrubou as muralhas, inclusive da autocondenação, foi que ela então buscou ao Espírito Santo e ela hoje está aí, transformada, superou as suas perdas, as traições, se perdoou, está salva. Esse é o objetivo, meu amigo, desse propósito de Jericó. Jericó tem que cair, mas para Jericó cair, você tem que buscar ao Deus vivo. Por isso, desperta, Brasil. Se não buscarmos ao Deus vivo, a nossa independência nunca acontecerá na sua totalidade. A independência desta mulher aconteceu porque ela buscou o Espírito Santo. Hoje ela é totalmente independente de coisas e de pessoas. Domingo agora, então, dia 12, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, estaremos concluindo este propósito das muralhas de Jericó, aqui no Templo de Salomão. O problema mais antigo, o problema impossível, será resolvido. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Os motivos do desassossego mundial são muitos. E nunca houve um momento em que fosse tão necessário ratificarmos a nossa convicção na volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todas as gerações se perguntam sobre o fim dos tempos. Como seria possível saber quando estivesse acontecendo? Educadores e cientistas preveem a potencial destruição de nosso mundo por várias causas, incluindo guerra nuclear, doenças assassinas e colisão com um cometa ou asteroide. Mas não é só isso. O ser humano está terrivelmente mal. Muitos países praticam o tráfico de órgãos. Alguns, porém, sob grande demanda, como a China, que está no topo da lista. Logo a seguir vem a Índia, o Irã, o Egito e as Filipinas, entre outros. Muitos desses órgãos são arrancados de pessoas saudáveis, levando-as à morte. De acordo com relatórios, prisioneiros políticos são executados pelo Partido Comunista Chinês para a extração de órgãos. O cruel mercado, que ficou conhecido como turismo de transplante, aumentou ainda mais a lucratividade do negócio na China. São mais de 3 bilhões por ano que o país movimenta em tráfico de órgãos de perseguidos políticos. São em torno de 90 mil mortos por ano para esse fim, com o intuito de vender para a realização de transplantes. Um coração, por exemplo, pode chegar a custar $1 milhão. Um pâncreas ou fígado, 500 mil. E apesar de a maioria ser usado para transplantes, é sabido que alguns órgãos podem ser extraídos para consumo entre alguns grupos. Recentemente, o The Wall Street Journal publicou sobre a apreensão de 7.221 órgãos sexuais masculinos de origem africana pelos funcionários da alfândega chinesa. Essa foi a maior apreensão de órgãos humanos da história. Outras apreensões de órgãos genitais masculinos aconteceram em 9 casos desde 2002. Comentando sobre o ocorrido, o porta-voz da alfândega chinesa disse que esse tipo de apreensão é comum agora, mas certamente foram colhidos em condições insalubres ou foram contaminados em algum momento, por isso não podem deixar sair no mercado chinês. Já na Índia, a pobreza leva a população a vender seus próprios órgãos. Sabendo que é possível viver apenas com um rim, essa prática tornou-se rotineira entre os mais pobres. Mas muitos morrem durante a cirurgia feita clandestinamente. Ficam com sequelas graves ou são enganados sobre o valor combinado e até ameaçados. Com a pandemia, a fome ao redor do mundo aumentou, assim como as vítimas do tráfico de órgãos. Não tenho escolha a não ser cometer suicídio, senão vender meu rim para pagar as dívidas, disse um homem de 32 anos no sul da Índia. No Egito, pessoas relatam que foram trancadas, dopadas
e tiveram um dos rins tirado. Outras sofrem ameaças caso desistam do acordo ou façam qualquer declaração a respeito da venda do órgão. E apesar de tantos sinais claros de que estamos no fim dos tempos, há pessoas que expressam desdém. Não importa o quão difíceis as coisas pareçam, alguns assegurarão a todos que o homem tem tudo sob controle, mas não tem. A maldade é uma doença terminal que destrói pessoas, famílias, culturas, mesmo a própria terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Mas a maioria das pessoas sequer pode entender a verdadeira gravidade da situação. Se vivemos esse cenário tão terrível agora, imagine quando o Espírito de Deus se ausentar desta terra. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora o detém e até que do meio seja tirado. Ainda que muitos desprezem as evidências de que estamos vivendo o fim dos tempos, não há como negar que todas as profecias bíblicas estão acontecendo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo.